Olá, eu sou o engenheiro Jackson e eu vou estar resolvendo agora com vocês um exercício de resistência de materiais sobre estruturas estaticamente indeterminadas. Então, no nosso exercício, a gente tem duas barras cilíndricas, uma de aço e outra de latão, com modos de elasticidade diferentes, na qual as são ligadas através do ponto C e estão engastadas no ponto A e no ponto E. Então, o exercício pede para calcular as reações no ponto A e no ponto E, assim como o deslocamento do ponto C. Então, analisando a nossa estrutura, aqui vão surgir então nas reações de apoio uma reação na horizontal em A e outra na reação em E, na qual eu arbitrei aqui o sentido delas. Então, a primeira coisa que a gente faz é utilizar das reações de equilíbrio, fazendo o somatório das forças em x igual a zero. Então, fazendo isso, a gente vai encontrar uma força RA, que eu utilizei como negativa no sentido para a esquerda, mais uma força de 60 kN aqui no ponto B, e mais 40 kN no ponto D, menos, de novo, uma reação no ponto E. Tudo isso tem que ser igual a zero. Aqui a gente tem um problema porque a gente tem uma reação e duas incógnitas. Então a gente tem um problema indeterminado. Então o que a gente pode fazer para resolver esse problema indeterminado? A gente pode pegar e dividir essa estrutura em duas e utilizar da superposição de efeitos para resolver nossa equação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e retirar o apoio que a gente tem em E e deixar então as nossas duas forças mais a reação em A. Esse efeito aqui vai provocar um deslocamento dessa estrutura, que eu estou chamando aqui de deslocamento 1. Então eu chamei isso aqui de caso 1. Mais uma estrutura na qual a gente pega e tira as duas forças que a gente colocou em B e a força em D, e recoloca então a reação aqui no ponto E. Então, essa reação aqui vai causar um deslocamento, um outro deslocamento que eu chamei de deslocamento 2. Então, o que a gente sabe? Pela superposição de efeitos, a gente tem que o deslocamento no caso 1 mais o deslocamento no caso 2 vai ser igual a esse deslocamento total da nossa estrutura. E que, por ela ter engastado dos dois lados, ela não pode se mover, esse deslocamento também total vai ser igual a zero. Então, analisando isoladamente aqui o nosso caso 1, a gente vai ter, com as forças atuando nessa estrutura aqui, vai causar um deslocamento delta, que pela lei de Hooke, esse deslocamento delta se dá através do somatório das forças atuantes ao longo do comprimento, dividido pelo seu módulo de elasticidade sua área. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é as forças que estão atuando em cada ponto das nossas barras. Então, vamos traçar aqui o diagrama de esforço normal. Vamos começar do ponto E, da direita para a esquerda. Então, aqui, do ponto E ao ponto D, a gente consegue observar que não tem nenhuma força atuando nesse trajeto. Então, logo, a nossa força aqui de normal vai ser também igual a zero. A partir, então, do ponto D até o ponto B, a gente tem essa adição dessa carga de 40 kN. Essa carga de 40 kN aqui, se tu for analisar, ela vai estar tracionando a sua barra. Então, aqui eu decidi que como ela está tracionando,
ela vai ser uma carga positiva. Então, positivo será tracionado e negativo comprimido. Então, do ponto B até o ponto A, eu tenho mais uma adição de 60 kN na minha carga. Então, eu vou ter o 40 mais o 60, eu vou ter os 100 kN tracionando a minha barra cilíndrica do ponto B até o ponto A. A partir daí, então, a gente consegue achar esse deslocamento total, fazendo então um somatório das forças em cada zona, na zona 1, 2, 3 e 4, pelos seus respectivos comprimentos, dividido pelos seus modos de elasticidade de suas áreas. Então, analisando a zona 1 aqui, como a gente tem uma força de 0, não temos forças atuando nesse trajeto, nessa zona 1, então essa primeira equação aqui ela vai ser igual a 0. Para a zona 2, a gente vai ter então uma força de 40 kN tracionando. Aqui eu já passei tudo para utilizar as unidades de Newton e metro. Então aqui eu tenho uma força de 40 kN para a zona 2 e com uma distância de 0,1 metros, dividido pelo seu modo de elasticidade e pela sua área que foi nos dado no início do exercício. Na zona 3, eu vou ter então aqui uma força também de 40 kN, atuando numa distância de 0,12 metros, agora com o modo de elasticidade do aço, que é 200 gigapascal, e pela sua área, que é pela área da barra, que tem um raio de 0,02 metros. Aqui na zona 4, então, a gente vai ter uma carga atuando de 100 kN, num comprimento, então, de 0,18 metros, tudo isso dividido pelo modo de elasticidade do aço, que é 200 gigapascal, e pela sua área, que é uma área de raio de 0,02 metros. Resolvendo essa equação, então, a gente vai achar o primeiro deslocamento do caso 1, que vai ser, então, a gente já encontrou um deslocamento positivo de 1,45 vezes 10 na menos 4 metros, ou 0,15 milímetros. Esse deslocamento positivo quer nos dizer que a barra está aumentando de comprimento, por ela estar tracionada. Então, agora analisando isoladamente o caso 2, vamos descobrir o deslocamento causado por as reações, por as forças que a gente tem atuando nesse caso 2 aqui. Então a gente vai utilizar da mesma fórmula, o somatório das forças vezes o comprimento dividido pelo modo de elasticidade à área. Então vamos traçar aqui os esforços atuantes ao longo das nossas barras. Aqui de novo, analisando da direita para a esquerda, a gente consegue observar que a gente só tem a reação de RE do ponto E até o ponto A. Então, essa reação E aqui, se a gente analisar ela na barra, ela vai estar comprimindo a nossa barra. Então aqui eu botei um valor de menos RE, um valor negativo, pois está comprimindo, porque eu estabeleci anteriormente que tração seria positivo, teria sinal positivo. Então aqui, da zona 1 para a zona 1, tanto na zona 2, eu vou ter a mesma força atuante, que será a reação de RE. Então, o deslocamento total a gente consegue obter então agora pela força que a gente tem nessa zona 1, dividido vezes o comprimento nessa zona aqui, mais a força que a gente tem atuando nessa zona 2, vezes o comprimento 2 aqui. Tanto a força que a gente tem nessa zona aqui que eu chamei de 1, tanto quanto a força na zona 2, elas são as mesmas.
então, e com valor de RE. Então aqui a gente pode substituir o F1 e o F2 pelo RE. E agora então substituindo o comprimento que a gente tem em 1 aqui, que ele vai desde o ponto E até o ponto C, a gente tem 0,2 metros. Então a gente pega esse valor, divide pelo seu módulo de elasticidade do latão, que é 105 gigapascal, e pela sua área. Aqui de novo deixei tudo, vou ficar utilizando sempre em metros e newtons. E aqui para a zona 2 a gente vai ter a reação em 2, a reação em E, vezes o seu comprimento, que é 0,12 mais 0,18, isso vai nos dar 0,3 metros, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, vezes a área da barra de aço. Esse deslocamento em 2, então, calculando essa equação aqui, ele vai ficar em função de RE. Então, aqui a gente encontrou menos 3,89 vezes 10 na 9 RE. Aqui a gente tem que observar em colocar o sinal negativo na frente, da nossa força, porque ela está comprimindo aqui. Então, vai ter menos essa equação aqui, menos essa equação aqui. Então, aqui, tendo calculado o deslocamento causado pelo nosso caso 1 e o deslocamento causado pelo caso 2, e sabendo que deslocamento total é igual a deslocamento 1 mais o deslocamento 2, e também que o deslocamento total tem que ser igual a zero, porque eu tenho aqui as bases estão engastadas no ponto A e no ponto E, isso não deixa a barra se movimentar para lado nenhum, então o deslocamento também é igual a zero. Então a gente consegue calcular através dos deslocamentos aqui a reação em E. Então eu tenho aqui o deslocamento total, que vai ser igual a zero, igual ao deslocamento causado pelo caso 1, que é 1,45 vezes 10 na menos 4, isso aqui em metros, né? Menos 3,89 vezes 10 na menos 9 vezes o RE. Então aqui eu consigo encontrar a minha primeira reação no ponto E, que é 37.191 newtons ou 37,19 kilonewtons. Aqui esse resultado nos deu positivo, então quer nos dizer que o sentido que a gente arbitrou lá inicialmente para a nossa reação, ela está correta. Então, o sentido da reação é essa aqui mesmo. Agora, para encontrar a reação em A, a gente pode fazer todo o processo de novo, ou apenas utilizar as equações de equilíbrio, fazendo o somatório das forças em x igual a zero. Então, a gente vai ter a equação que a gente já tinha anteriormente, que a gente tinha duas incógnitas para a nossa equação, mas agora a gente sabe o valor de RE, então a gente consegue resolver ela. Então aqui a gente vai ter para o valor da reação no ponto A de 62,81 kN. Então aqui a gente consegue resolver a nossa primeira pergunta do exercício, que era as reações no ponto A e no ponto E. A reação no ponto A aqui também deu positiva, então quer dizer que o sentido aqui da nossa reação que a gente arbitrou inicialmente está correto. Então agora partindo para resolver a letra B do exercício, que pediu deslocamento no ponto C. A gente vai utilizar da mesma fórmula, que através da lei de Hooke nos diz que o deslocamento em qualquer ponto é igual ao somatório das forças atuantes em determinado comprimento dividido pela sua área e pelo seu módulo de elasticidade. Então agora a gente já tem
todas as reações, no nosso caso geral, e a partir daí então a gente consegue determinar as forças atuantes em cada parte das nossas barras. Então aqui vamos traçar o diagrama de esforço normal. Vamos começar de novo aqui do ponto da direita para a esquerda. Então aqui, ó, pegando do ponto E ao ponto D, a gente observa aqui que tem uma reação aqui de 37,19 kN, que ela está comprimindo a nossa barra. Do ponto D ao ponto B, a gente vai ter então, além dos 37,19 kN, mais uma reação no sentido contrário de 40 kN. O somatório dessas duas forças vai dar 2,81, sendo que ela vai estar, a partir desse ponto D até o ponto B, tracionando a nossa peça. Então, a partir do ponto B ao ponto A, a gente vai ter mais uma adição de 60 kN, que também está tracionando a nossa barra. Então, tendo um total aqui de 62,81 kN. Então, para achar o deslocamento do ponto C, a gente pode pegar o deslocamento causado na zona 4 aqui, mais o deslocamento causado nessa zona 3, ou a gente pode vir pelo outro lado também aqui, pegar o deslocamento causado pela essa zona 2, mais o deslocamento causado pela essa zona 1 aqui. Então aqui, tendo o diagrama de esforço normal, a gente consegue calcular o deslocamento no ponto C através do deslocamento no ponto, na zona 4 aqui, mais o deslocamento aqui na zona 3. Então, a gente vai ter aqui para a zona 4, a força atuante nessa zona 4 aqui é de 62,81 kN positivos, porque está tracionando, atuando num comprimento de 0,18 metros. Então, 62,81 kN vezes 0,18 metros, dividido pelo modo de elasticidade do aço, que é 200 gigapascal, vezes a sua área. Mais a força atuante aqui na zona 3, que é de 2,81 kN, vezes o comprimento de 0,12 metros, dividido pelo modo de elasticidade do aço, vezes a sua área. Isso vai dar um deslocamento no ponto C de 4,63 vezes 10 a menos 5 metros, ou apenas 46,3 micrometros. Então, esse deslocamento está nos dizendo que esse ponto C ele foi para um pouco para frente, um pouco para a direita. Ou seja, ela alongou um pouco da zona 4 e 3, ela alongou um pouco. Então agora vamos resolver do sentido aqui, pegando o deslocamento da zona 2 mais o deslocamento da zona 1, e ver se o deslocamento vai ser igual ao que a gente obteve calculando pela zona 4 e pela zona 3 aqui. Vai ter que dar o mesmo resultado. Então, pegando primeiramente aqui pela zona 2, a gente vai ter na zona 2 aqui uma força de 2,81 kN positivos, que está tracionado nessa zona 2, atuando num comprimento de 0,1 metro. Isso aqui a gente divide então pelo modo de elasticidade e pela área do latão. Mais o deslocamento causado aqui pela zona 2, onde tem uma força de menos 37,19 kN, porque ela está comprimindo a nossa peça, e atuando no comprimento de 0,1 metros. Isso aqui também a gente divide pelo modo de elasticidade do latão e pela sua área. Então aqui a gente vai encontrar um deslocamento no ponto C de 4,63 vezes 10 a menos 5 metros, ou apenas menos 46,3 micrometros. Esse resultado aqui quer dizer que
nessa zona aqui, na zona 1 e 2, a nossa barra ela diminuiu de tamanho. Então, por isso o sinal negativo. Mas em módulo achamos o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente de 46,3 micrometros. Então, pessoal, seria isso. Eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, aqui fica meu e-mail e meu telefone para entrar em contato. Muito obrigado.